Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. 23 de agosto de 2017. Hoje no Jornal Breve, comissão aprova texto base da PEC sobre coligações e cláusula de desempenho. Hoje tem o seu caderno de esportes com Daniel Portugal. E no fim dessa edição, mais notícias no Giro Breve. Estado de Minas, comissão aprova texto base da PEC sobre coligações e cláusula de desempenho. Comissão especial da PEC 282-2016 aprovou na Câmara dos Deputados o texto base da PEC que propõe o fim das coligações partidárias e estabelece cláusula de desempenho para as próximas eleições brasileiras, cujo relatório é de autoria da deputada Sheridan, PSDB, Roraima. Entre outras questões, o texto estabelece o número mínimo de parlamentares eleitos ou votos válidos para que as legendas tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. Pela proposta, a partir de 2030, somente os partidos que obtiverem no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, terão direito aos recursos. Em número de deputados, a matéria coloca a cota mínima de 15 deputados eleitos, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, e não 18 deputados, como constava inicialmente. Essas cláusulas de desempenho serão aplicadas, no entanto, de forma gradual, para que as siglas possam se adaptar. Na legislatura formada a partir da eleição de 2022, por exemplo, o número mínimo para os partidos terem acesso aos recursos será de 11 deputados eleitos. Em 2026, a proposta estabelece 13 parlamentares. Outro ponto do texto é o fim das coligações partidárias. A proposta estabelece, no entanto, uma nova forma de grupo político, as federações e as subfederações. Na prática, apesar do fim das coligações, os partidos poderão criar federações para atingirem juntos as cláusulas de desempenho. Esses partidos deverão, porém, ter um programa ideológico comum e ficarão obrigados a permanecer na mesma federação até o fim do mandato. Ainda assim, para atender a alguns pedidos dos partidos menores e garantir a aprovação do texto, Sheridan incluiu em seu texto a figura da subfederação. Pelo texto, fica estabelecido que no âmbito dos estados e Distrito Federal, 2 ou mais partidos integrantes de uma federação poderão, para fins exclusivamente eleitorais, organizar-se em subfederações. Com a mudança, os partidos podem fazer subfederações durante o período eleitoral, de acordo com a conjuntura política de estados e do Distrito Federal. Mas, após a eleição, as legendas precisam restabelecer a formação constituída pela direção nacional da legenda. Ou seja, se nacionalmente a federação for composta pelos partidos A, B, C e D nos estados, para as eleições, a subfederação pode ser formada apenas por A e C. No entanto, não pode ter no grupo estadual partido E, que não faz parte da federação nacional. Após a análise dos destaques, o texto da PEC 282 deve seguir para plenário, mas como a comissão ainda não atingiu seu número mínimo de sessões, a proposta pode entrar em votação final na Câmara somente na semana que vem. Olá Solano, boa noite. Vamos com as notícias do futebol. Copa do Brasil, jogos da volta das semifinais. Hoje, às 9h45 da noite, enfrentam Grêmio e Cruzeiro. No primeiro jogo, o time gaúcho ganhou de 1-0. E nos jogos da volta, o Cruzeiro precisa ganhar de 2-0 no estádio do Mineirão para conseguir a vaga na final. E também, às 9h45 da noite, jogam Botafogo e Flamengo. No primeiro jogo, os dois times empataram 0-0 e um deles precisam de ganhar para classificar para a final. Agora vamos de futebol europeu, campeonato alemão. O Bayern de Munique ganhou de 3-1 em pleno Allianz Arena em Munique, do Bayern de Leverkusen. E o Borussia Dortmund ganhou de 3-0 do Wolfsburg fora de casa, na Arena Volkswagen. Agora, campeonato francês, o PSG ganhou de 6-2 do Toulouse.
com 2 gols de Neymar, um de Cavani, um de Pastore e Rabiot. Vamos agora de Brasileirão, 22ª rodada do segundo turno. Sábado, às 4 da tarde, no estádio Maracanã, jogam Fluminense e Vasco. Sábado, às 7 da noite, enfrentam Corinthians e Atlético Goianiense na Arena Corinthians. Domingo, às 4 no estádio Luso-Brasileiro, jogam Flamengo e Atlético Paranaense. Domingo, às 4 na Arena Palmeiras, jogam Palmeiras e São Paulo. Também às 4 no domingo jogam Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Também às 4 no domingo jogam Ponte Preta e Atlético Mineiro no Moisés Lucarelli. Domingo, às 7 da noite, no estádio do Mineirão, joga Cruzeiro e Santos. E domingo, às 7 da noite, no estádio Ressacada, jogam Avaí e Chapecoense. Segunda-feira, às 8 da noite, jogam Coritiba e Vitória no estádio Couto Pereira. E no sábado, dia 2 de setembro, na Arena do Grêmio, parece que um jogo adiado, jogam Grêmio e Sport às 4 da tarde. Bom, vamos com a classificação do Brasileirão. O Corinthians dispara na liderança com 47 pontos. Em segundo lugar, o Grêmio com 40 pontos. Em terceiro lugar, o Santos com 37 pontos. Em quarto lugar, o Palmeiras com 33 pontos. Em quinto lugar, o Flamengo com 32 pontos. Em sexto, o Cruzeiro com 30 pontos, empatado com o Atlético Paranaense, também com 30 pontos no saldo de gols. Em sétimo, o Atlético Paranaense. Em oitavo, o Fluminense também com 30 pontos no saldo de gols, empatado com o Cruzeiro e Atlético Paranaense. Em nono, o Sport com 29 pontos. Décimo lugar, o Botafogo com 28 pontos. 11º lugar, Ponte Preta com 27 pontos. 12º lugar, Bahia com 26 pontos. 13º lugar, Atlético Mineiro com 26 pontos, empatado com Coritiba, que está em 14º no saldo de gols. Em 15º lugar está Chapecoense com 25 pontos. Em 16º, Vasco também com 25 pontos. E agora na zona do rebaixamento, 17º lugar, o São Paulo com 23 pontos. 18º, Vitória com 22 pontos. 19º lugar, Avaí com 22 pontos, empatado com Vitória no saldo de gols. E em último lugar, em 20º, Atlético Goianiense com 15 pontos. Mais uma notícia do futebol. Paulo Bento, que treinou o Cruzeiro e que foi lá para o Olympiacos da Grécia, foi demitido. E o técnico português está desempregado no momento. Bom, com isso eu encerro as notícias dos esportes, Solano. Uma boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Portugal, e até semana que vem, se Deus quiser. Vamos para a previsão do tempo para Itapeva. As informações são do site Clima Tempo. Sol com algumas nuvens, não chove, a máxima é 25 e a mínima é 12. Exame.com, leilão dos 14 aeroportos deve acontecer no terceiro trimestre do ano que vem. No pacote de privatizações anunciadas nesta quarta, o governo colocou para concessão o segundo maior terminal do país, o aeroporto de Congonhas. G1. Sentença com condenação de Lula na Lava Jato está do TRF4 para julgamento. Decisão do juiz Sérgio Moro é de primeira instância e precisa ser confirmada pelo colegiado de desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que é a segunda instância. R7. Ex-procuradora-geral da Venezuela acusa aliado de Maduro de ter recebido 311 milhões da Odebrecht. Luiz Ortega foi destituída do cargo recentemente após dar início a uma série de investigações. O Jornal Breve termina aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.